Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu queria aproveitar essa oportunidade, não podia deixar de falar isso. Estava vindo para um ensaio, né? E infelizmente eu acabei batendo o carro aqui na frente da igreja e tinha umas crianças dentro do outro carro. E hoje eu tenho mais motivos ainda para louvar Deus pelo livramento que Deus deu a mim e as pessoas do outro carro. Graças a Deus ninguém se machucou. Eu falei pro Lela, meu Deus do céu, acho que eu vou embora, não vou ficar no culto não. Mas agora eu estou entendendo, né? Deus está neste lugar e a presença de Deus é real aqui, aleluias. E eu estou muito feliz por esta oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui para louvar o nome dEle, porque Ele é digno e Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Glorificado, exaltado seja o santo nome, Pai.
aplauda ao Senhor. Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, irmãos, por favor, para que a gente possa, aqueles que vieram com desejo de fazer isso, preparado para isso, possam também ofertar a casa do Senhor essa noite. Primeiro Crônicas 29. Glória a Deus. Versículo 9. 1 Crônicas 29, 9. Vamos relembrar esse texto, que fala sobre a alegria, a consciência daqueles que ofertam na casa do Senhor, daqueles que devolvem os dízimos, daqueles que separam algo para entregar na casa do Senhor. Está escrito assim na palavra do Senhor. E aí todos, depois disso, terão a oportunidade de ofertar. Os que estão aqui, tem envelopes aí atrás da sua cadeira, da cadeira que está à sua frente. Você pode pegar o seu envelope e vir trazer aqui à frente. Tem um gasofilácio aqui à minha esquerda e outro também à direita aqui. Os irmãos que estão aqui, fiquem à vontade para vir até a frente, não é? De forma ordenada, e entregar seu dízimo ou sua oferta. Aos irmãos que estão em casa, está aparecendo aí na sua tela o número da conta da nossa igreja, da conta bancária aqui da igreja. E assim, caso você queira fazer uma transferência bancária, fique à vontade. Deus abençoe sua vida por isso, em nome de Jesus. Quero lembrar aos irmãos ainda que nós também continuamos com aquela campanha da venda das máscaras para ajudar na obra missionária. Então nós temos máscaras lindas com o logotipo da nossa igreja. Tem sido uma bênção, muitos irmãos têm adquirido, mas ainda temos uma boa quantidade para ser vendida. Então eu queria propor a você que pode fazer isso, que você adquira para você doar, para dar de presente para alguém, ter pelo menos duas com você, enfim, todos aqueles que puderem contribuir conosco com essa causa, faça isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus honrará, abençoará, como já tem feito, graças a Deus. Nós contamos com a sua ajuda. Então, aos irmãos que estão em casa também, desejando adquirir uma máscara, é só você entrar em contato com um de nós aqui da igreja, da diretoria, a Adriana principalmente, quem está conduzindo isso. Hoje à noite, se você que está aqui desejar adquirir uma máscara, procure a Ivone. Ivone, dá um sinalzinho aí, lá atrás, ó, Ivone, aquela moça, ela vai estar com máscaras lá na saída. Caso você queira adquirir uma, custa R$12, você pode pegar lá com a Ivone. Eu quero que você entenda que esse valor é um valor simbólico. Na verdade, você está contribuindo com a obra missionária e ganhando uma máscara. Essa oferta será revertida para a causa missionária. Então, Deus abençoe sua vida desde já, que você possa sempre ter o coração inclinado para com as coisas do Senhor. Amém? Livro de Crônicas, no capítulo 29, 1 Crônicas 29, 9, está escrito assim: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas.
Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. Amém. Que oração gloriosa é essa, com tantas coisas importantes aqui, para a gente sempre ter em mente que toda oferta dada ao Senhor deve ser voluntariamente, deve ser com alegria, deve ser de coração, deve ser reconhecendo qual é a origem de todas as coisas vêm do Senhor. Quando nós damos algo na casa do Senhor, nós na verdade estamos dando algo que nós primeiramente recebemos dele. Ninguém dá nada a Deus que não tenha primeiro recebido das mãos de Deus. Então, essa consciência é extremamente importante na vida de todo cristão, para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não se orgulhe, para que a gente não se ache no direito de barganhar com Deus, porque estamos fazendo qualquer coisa. Tudo que nós fazemos na obra de Deus, irmãos, é por pura graça de Deus. Na verdade, nós somos estranhos, os nossos dias são como a sombra sobre essa terra, nós somos tão pequenos, Deus teve misericórdia de nós, tem tido misericórdia de nós, tem nos dado oportunidade de participar da sua obra aqui nessa terra. Tudo, irmãos, que Deus usa a nossa vida para fazer, Ele poderia fazer sem nós. Ele escolheu fazer através de nós. Então, se Deus tem mantido esta igreja, através do meu dízimo, do seu dízimo, da minha e da sua oferta, é graça dele para conosco. Ele poderia manter de outra forma, mas Ele escolheu fazer isso através da minha e da sua vida. Isso é um grande privilégio. Ele nos deu a oportunidade de participar de tudo que está acontecendo neste lugar e através também das pessoas deste lugar, na vida de tantas outras nesse país e até nesse mundo, pela graça de Deus. As ofertas e dízimos que têm sido entregues aqui têm alcançado pessoas, pela misericórdia e pela graça de Deus, ao redor do mundo. Isso é um grande privilégio, isso é uma grande bênção. Então, quando você trouxer uma oferta na casa de Deus, entregar uma oferta aqui, não faça com vergonha, não faça com tristeza, não faça porque foi constrangido a fazê-lo, não faça porque pensando, se eu não fizer, que vai ser da igreja. Não, que não sejam essas coisas que estejam no seu coração. Faça entendendo o seguinte: Deus me concedeu uma graça, Deus tem me concedido um grande privilégio, Deus tem me abençoado, tem abençoado minha casa, não tem me faltado o alimento, não tem me faltado a veste. O Senhor tem aberto portas na minha vida e para a minha família. E eu tenho a alegria de poder contribuir com a obra do Senhor, participar da obra do Senhor. É assim que a gente deve ofertar na casa de Deus. Isso agrada ao coração de Deus. Deus ama aquele que dá com alegria, é assim que diz a palavra. Então, se você quer fazer isso essa noite com alegria, terá a oportunidade de fazê-lo agora. Pega o envelope aí, coloque a sua oferta ou o seu dízimo e traga ao altar de Deus. Aquele que está em casa, faça com alegria também. Pega aí o CNPJ da igreja, o número da conta da igreja, transfira o seu valor para a conta da igreja e vai ser uma bênção para a nossa vida e principalmente para a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos mais uma vez, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas desta noite, para que Deus possa abençoar a vida dos ofertantes, dos dizimistas e continuar abençoando a sua obra neste lugar, em nome de Jesus. Lá atrás também tem sempre um tesoureiro, ele tem uma maquininha. Se você não veio preparado com dinheiro em espécie, quer passar lá o cartão de débito, quer fazer uma oferta por meio do cartão, fique à vontade para fazê-lo também. Se isso vai ser em paz, sem constrangimento e com alegria, fique à vontade, só procurar o tesoureiro que ele vai te orientar. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, mais uma vez agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de ofertar na sua casa, de devolver os dízimos, Senhor, parte daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. Nós te louvamos por isso, Pai, consagramos ao Senhor, para ser usado na sua obra, Pai, exclusivamente na sua obra, para sustento, Senhor, do seu reino, daqueles que são necessitados, daqueles que trabalham em prol da sua causa nesta terra. O Senhor possa honrar os teus servos, abençoá-los, fortalecê-los, suprir-lhes as necessidades. Pai, aqueles que têm sido ofertantes fiéis, aqueles que têm sido dizimistas fiéis, constantes, meu Deus, que a cada dia a bênção do Senhor possa alcançá-los de forma mais abundante, que
que o coração dos teus servos a cada dia esteja mais inclinado para com o Senhor e para com a sua obra, porque isso, Senhor, é de fato um grande privilégio, uma grande bênção, uma grande alegria, pelas quais nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez, queridos, e enquanto fazemos, aquele que tiver o desejo, vem aqui à frente e entrega a sua oferta ou seu dízimo em nome de Jesus. Amém. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Aleluia. Obrigado, Senhor, que nós podemos descansar em ti, Pai. Santo é teu nome, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, na tua presença. O Senhor é bom, nosso refúgio em dias de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de
Isso. Obrigado, Deus. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Aleluia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor. Só Ele digno de receber. Deus abençoe. Eu gostaria de orar com vocês ainda, antes da gente ler a palavra. Então, eu queria pedir, eu sei que você acabou de sentar, mas queria te pedir uma gentileza de você se colocar de pé, para nós orarmos juntos. Hoje foi um dia muito importante para a nossa nação. Nós temos mais de 5.500 municípios, 5.570, exatamente, se eu não estiver enganado, no nosso país. Então, 5.570 prefeitos foram eleitos hoje, além de dezenas de milhares de vereadores, e são pessoas que vão estar diretamente envolvidas, não é, com a administração das cidades, com a criação de leis. Então, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Nós oramos antes para que Deus preparasse, para que vencessem aqueles que fossem os melhores, aqueles que tivessem o coração inclinado, aqueles que fossem fazer o melhor em favor do povo de forma geral. Uma vez tendo orado desta forma e apresentado a Deus, nós precisamos crer que aqueles que foram eleitos foi aqueles que Deus permitiu que fossem, e a partir daí é nossa responsabilidade, é nosso compromisso orar por esses que foram eleitos, que foram investidos de autoridade, para que eles façam um bom trabalho, para que Deus os ajude, para que Deus os dirija, e para que eles façam um trabalho que possa abençoar as pessoas, especialmente aqueles mais necessitados. Então, quero convidar você para orar comigo nesse sentido, apresentando a vida de todas as pessoas que foram eleitas hoje no nosso país, pedindo a bênção de Deus sobre eles, a direção de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? É muito importante que a igreja faça o seu papel. E o papel da igreja, como sacerdotes do Senhor, é interceder, é clamar, é se colocar na brecha em favor da nação, para que Deus possa abençoar a nação. Então, não fique fora desta oração, por favor. Se junte a nós nessa oração também, para que Deus possa alcançar toda a nossa nação, em nome de Jesus. Ore comigo, por favor. Senhor Deus, como igreja do Senhor, nós nos colocamos de pé agora e entramos na sua presença, Deus, em primeiro lugar louvando o seu nome, reconhecendo o seu senhorio, a sua grandeza e a sua glória, reconhecendo que todas as coisas estão nas tuas mãos, mesmo o coração do governante está nas tuas mãos. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. O Senhor levanta quem quer e abate quem quer. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos quais as pessoas, quais os prefeitos ou vereadores foram
eleitos nas muitas cidades desta nação. Mas, Senhor, sejam eles quem forem, Pai, tenha misericórdia, Pai. Usa a vida desses homens e mulheres para abençoar esta nação, Senhor. Inclina o coração deles também, Senhor, especialmente para com aqueles que são mais carentes, mais necessitados. Tenha misericórdia, Pai. Livra o nosso país de corrupção. Livra o nosso país daqueles que são amantes de si mesmos, Senhor. Tenha misericórdia. Que em nome de Jesus, usa a sua igreja, Pai, como intercessora, que o ministério sacerdotal daqueles que são do Senhor possa ser executado, Senhor, com firmeza, em nome de Jesus. Que essa igreja, Pai, se levante diariamente em oração, em favor das autoridades constituídas, para que possamos ter um país abençoado, um país de igualdade, um país onde ninguém venha a sofrer de fome. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Nós somos um país abençoado pelo Senhor, nós reconhecemos a sua bênção sobre esta nação, mas ainda assim, Senhor, vivemos tantas dificuldades, mas nós cremos que a sua mão é poderosa para fazer coisas novas no nosso meio, no nosso país. E assim nós oramos essa noite, Pai, colocando nas tuas mãos, te agradecendo pela certeza que nós temos, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor é poderoso para agir em favor desta nação, em favor dessa gente tão sofrida. Em nome de Jesus nós oramos, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Agora aproveite que você está de pé e abra sua Bíblia aí, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. O caminho de Deus é perfeito. Nós já até cantamos isso aqui essa noite, né? Porém, algumas coisas são importantes. Aqueles que decidem seguir o caminho de Deus, tem coisas que eles não podem se esquecer. E, com muito amor pela sua alma, pela sua vida, pela sua caminhada com Deus nessa terra, é que eu quero compartilhar com você essa palavra esta noite. Para que você não se frustre ao longo da caminhada, nem se deixe levar por situações que parecem fugir do controle, por situações que pareçam serem insolúveis, por problemas que pareçam que vão te levar a um fim trágico. E mesmo quando você decidiu seguir o caminho de Deus, quando você decidiu trilhar um caminho de obediência, e via de regra, os homens até aceitam sofrer ou se verem em dificuldade quando estão em desobediência, mas poucos estão preparados para se verem em dificuldades quando estão em obediência. E o fato de estarmos em obediência, o fato do caminho de Deus ser um caminho perfeito, não nos exime, não nos torna imunes às dificuldades. E eu queria que você entendesse isso aqui. Estando você em alguma dificuldade, estando você em um aperto, em uma sinuca de bico, como a gente diz, estando você em algum tipo de encruzilhada, em algum tipo de beco sem saída, estando você pressionado, sentindo mesmo ouvindo os passos do inimigo e sentindo a afronta do inimigo, e ouvindo até as afirmações do inimigo em relação à sua vida, ouvindo a zombaria do inimigo,
ainda assim você se mantenha firme, sabendo que você está no caminho do Senhor. Que você está no caminho do Senhor e que o caminho do Senhor é perfeito. E que Deus jamais abandona os seus. Que Deus sempre tem um escape. Que Deus tem sempre um propósito quando nos conduz pelo caminho que é mais difícil até aos nossos olhos. A gente às vezes entrega a nossa vida a Deus e pensa, agora tudo vai ser mais fácil. Ele vai sempre nos conduzir pelo caminho mais fácil. E às vezes Deus nos leva pelo caminho mais difícil. E aí a gente murmura, reclama, porque a gente conclui que aquele caminho está mais difícil. Até nos parece mais difícil do que era antes. E aí a gente murmura e reclama. Mas se a gente aprender a confiar no Senhor, a não temer, como nós cantamos agora por último, nós vamos viver coisas maravilhosas com Deus. Todos aqueles que ousam andar no caminho de Deus, vivem coisas maravilhosas com Deus. Foi assim ao longo da história. Não vai ser diferente na minha e na sua vida. Se nós escolhermos, como temos escolhido, andar com Deus, andar no caminho de Deus, nos esforçar para confiar nele, para seguir seus conselhos, seguir sua orientação, nós também experimentaremos coisas maravilhosas, como todos ao longo da história experimentaram. Êxodo capítulo 14, está escrito assim na palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Fique à vontade, meus irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Eu me lembro ainda de quando criança, lá na casa dos meus pais, bem assim, quando a gente subia as escadas, lá da casa do meu pai, tinha um quadro. A gente não era cristão ainda, não éramos crentes ainda, mas tinha um quadro lá. Você deve ter visto esse quadro, muita gente tinha.
Era um quadro onde tinha Moisés em cima de uma pedra grande, com as mãos levantadas, e o mar aberto, não é? Com duas paredes assim de águas, e o povo atravessando pelo meio das águas. Era um quadro muito comum, eu vi esses quadros em outras casas também. Antigamente, você deve se lembrar dele. E eu ficava olhando aquele quadro quando criança ainda e pensando, será que isso é possível? Será que isso é assim mesmo? Será que isso foi dessa forma mesmo? E depois de crescido e de conhecendo a Bíblia, fui ler a história e vi a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, e vi que quem anda com Deus vive experiências assim. E vive experiências até maiores que essa. Porque quantos milagres a gente tem visto, quantas situações que pareciam terríveis, intransponíveis, a gente já vivenciou de lá para cá, e viu Deus abrir mares mesmo diante de nós. Viu Deus mudar situações e circunstâncias diante de nós. Então, o Deus de Moisés é o nosso Deus. Esse Deus continua fazendo milagres, Ele continua fazendo maravilhas nos céus e na terra. Lógico que esse Deus vem se revelando progressivamente e tem mostrado que Ele tem um plano para o homem que transcende essa terra, transcende a história nesse planeta. Deus nos criou para algo ainda maior. E então, a cada dia, Ele vem trabalhando nos nossos corações e nos mostrando que não há milagre maior do que abrir o próprio coração do homem e mostrar ao homem a sua realidade e a sua necessidade de uma mudança de vida, de uma busca pelo Senhor, de uma entrega sincera ao Senhor. Mas muitas vezes a gente toma essa decisão, alguém fala da palavra de Deus para nós, e nós ouvimos essa palavra, e ela parece cair no nosso coração gostoso, e você recebe essa palavra, e de alguma forma você passa a crer que porque você aceitou a palavra de Deus, e porque Deus está na sua vida, e Deus está com você, e você mesmo nas suas fraquezas, dificuldades, tem procurado seguir a orientação de Deus, então as coisas vão concorrer de uma forma tranquila na sua vida. E aí, ao longo da caminhada, você descobre algumas coisas que frustram alguns, que decepcionam alguns. Alguns se decepcionam inclusive com Deus. Porque pensam, bom, mas eu entreguei minha vida para Deus, mas eu não pensei que seria assim. Quando eu entreguei minha vida para Deus e andei em obediência, eu não podia imaginar que a coisa fosse acontecer desta forma. Eu até acreditava que a vida poderia me conduzir para caminhos difíceis, para situações desconfortáveis, para becos sem saídas. Mas Deus, o próprio Deus. E aí, lendo esse texto, veja que Israel sai do Egito de uma forma milagrosa, depois de 430 anos servindo os egípcios. Deus se manifesta naquele lugar e com mão forte, com braço estendido, arranca o povo de lá e vai guiando o povo pelo deserto com a coluna de fogo, com a nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite, e eles sentem a direção de Deus, Deus está guiando, e eles vão seguindo aquela direção. E de repente, eles, ao ouvir a voz de Deus, ao seguir a orientação de Deus, ouvem uma orientação dada por Deus a Moisés. Deus chama Moisés assim, Moisés, fala para o povo retroceder. Bom, a gente já não gosta muito dessa palavra. Quando se diz para a gente retroceder um pouquinho, via de regra a gente não gosta. Fala, bom, tem que dar um passo atrás. Normalmente nós não estamos preparados para dar passos atrás. Nós somos muito obstinados, não é? Não, eu vou para frente, eu só caminho para frente, só vou adiante. E às vezes Deus nos fala, olha, dá um passinho atrás.
E aí você, mesmo a contragosto, dá até um passo atrás. E eu acho interessante que Deus chama Moisés, não sei se você prestou atenção aí no versículo 1 e 2, que Deus chama Moisés e manda Moisés dar uma ordem ao povo. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e que se acampem em tal e tal lugar. Eu quero que eles fiquem ali, diante de Baal-Zefon. Eu quero que eles fiquem ali em Piairote. Era um túnel, montanhas dos dois lados. Eles vão acampar ali de frente do mar. E o povo vai. Eles pensaram que eles iam ter um descanso ali. Era um lugar de sombra, de aconchego, perto das águas. Pensaram, pô, que bacana que Deus está nos trazendo para cá. Que bom que Deus está nos trazendo para este lugar. Estava tudo lindo e maravilhoso. Seguiram a orientação de Moisés. Moisés falou, ó, Deus está mandando a gente ir para tal lugar. E eles foram. Seguiram conforme Deus falou. Foram acampar exatamente no lugar que Deus mandou eles acamparem. E estando lá, naquele lugar, montanha dos dois lados, o mar à frente, ao mesmo tempo, no coração de Faraó, ao saber que eles estavam lá, o que Faraó pensa é o seguinte: eles estão perdidos. É assim que diz aí o versículo 3: Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Veja, Deus levou o seu povo para uma situação, para uma condição, que era tão desfavorável, que o próprio inimigo ia pensar o seguinte: esse povo está perdido, esse povo está desorientado, esse povo está arrasado agora, eles estão encerrados, a situação em que eles estão não tem saída, a situação em que eles estão não tem solução. E encheu-se de fúria o coração de Faraó. E tudo isso era o próprio Deus quem estava fazendo. Dá para entender um negócio desse, irmãos? Dá para entender que Deus os manda para um lugar, e que depois Deus faz com que o próprio inimigo vá nos atacar naquele lugar? Eu repito, quando você está numa situação, porque você está em desobediência, você até pensa, bom, mas também, né, eu vim para cá, fui fazer isso, fui vir para essa situação, fui vir para essa condição, então agora tem que arcar com as consequências disso. Mas não, eu estava obedecendo a Deus, foi Deus quem mandou eu vir e eu vim. Deus mandou eu fazer e eu fiz. E agora o inimigo vem contra mim. Porque foi isso que Faraó fez. Sendo, pois, anunciado, versículo 5, ao rei do Egito, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram, que é isto que nós fizemos, permitindo que Israel deixasse nos servir. O Faraó se arrepende, fala assim, que loucura foi essa? Como é que nós permitimos que esse povo partisse? Quem vai nos servir agora? E o inimigo se revolta e diz, como é que nós permitimos? Eles escaparam das nossas mãos. Eles estiveram aqui há tanto tempo. E agora escaparam das nossas mãos. E agora fugiram de nós. Nós mesmos deixamos eles partirem. E Faraó então monta um exército. Reúne o seu exército. Ele pega seus melhores carros, 600 carros. Todos eles guiados por capitães. 600 carros com capitães. E mais um sem número de carros do povo em geral. E marcha atrás de Israel. E vai ao encontro do povo de Deus. E vai no encalço do povo de Deus. E aí, irmãos, o povo que estava ali, em obediência a Deus, seguindo a orientação de Deus, de acordo com a ordem que Deus deu através do seu servo, o profeta Moisés, o povo vê, olha ao longe, e vê o exército de Faraó vindo contra eles. O medo tomou conta do coração deles. Eles não podiam imaginar, eles não podiam conceber essa possibilidade de que Deus os estava levando ali para prová-los. Porque muitas vezes a gente não acredita nisso, que Deus prova os seus, que há sim no coração de Deus, que essa é sim
uma estratégia de Deus, que Deus sim nos conduz a determinadas situações para nos provar. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova os seus. Quem decide andar com Deus, quem resolve trilhar esse caminho, ainda conquanto saiba que esse caminho é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, mas mesmo estando nesse caminho de Deus que é perfeito, mesmo seguindo a orientação de Deus, mesmo estando na posição que Deus mandou a gente estar, Ele mesmo, o próprio Deus, muitas vezes, prepara situações difíceis para nos provar, para verificar como é que a gente reage, para verificar o que está no nosso coração, para que se aflore o que está em nosso coração, para ver o que nós queremos realmente, quem nós somos realmente, para nos tornar, para ver como é que nós reagimos diante das circunstâncias desfavoráveis. Porque qualquer pessoa, você acha que no meio daquela multidão que saiu do Egito, está todo mundo saindo, vamos sair também, vamos sair, vamos junto. Quando está tudo bem, está tudo bem. Quando a luz está clara na escuridão, todo mundo segue aquela luz. Quando a nuvem está fazendo sombra, todo mundo vai debaixo da sombra. Quando Deus fala, vamos por aqui, e quando você vai, você vê montanhas fazendo sombra, um mar trazendo aquela brisa gostosa, você fala, de fato foi Deus que me trouxe para cá. De fato é Deus na minha vida, isso é Deus purinho. Isso é bênção de Deus para mim. Aí surgem as dificuldades. Aí o inimigo vem e pensa assim, ó, está encurralado. E agora? Está num beco sem saída. Agora é minha vez. Agora eu pego ele. Agora eu pego ela. Agora eu acabo com eles. Agora eu acabo com essa história de terra prometida, de adoração, de culto. Vou trazê-los de volta para a escravidão, vou trazê-los de volta para debaixo do chicote. Aqui é o lugar deles. Sempre estiveram aqui. Sempre estiveram debaixo do meu chicote. Sempre estiveram fazendo a minha vontade. Acharam que iam escapar. Não vão escapar não, vou trazê-los de volta. O inimigo se prepara e vem no encalço do povo de Deus. E quando o povo vê aquele exército vindo contra eles, do lado direito, montanha. Lado esquerdo, montanha. Para frente, só água. E atrás, o exército de Faraó. E aí, aqui, irmãos, diz que eles tiveram medo. E clamaram a Deus. O medo é relativamente bom. Todo mundo tem medo, em certa proporção. Se a gente não tivesse medo, a gente se destruiria. Então, há lugar para o medo. Uma certa dose de medo é até salutar. Mas quando a gente permite que o medo tome conta da gente, nós cantamos agora nesse último cântico, não? A gente não pode ter medo, temer exageradamente. Porque quando o meu medo toma conta do meu coração, da minha mente, eu paro de raciocinar. Eu já não acredito mais no favor de Deus na minha vida. Eu já não acredito mais na bênção de Deus. As promessas de Deus ficam ralas. As promessas de Deus caem por terra. O medo tomou conta. Eu não acredito mais na provisão de Deus, no livramento de Deus, no poder de Deus de me conduzir. Eu até oro, eu até clamo. Veja, quando a pessoa está em perigo, todo mundo ora quando está em perigo. Até o ateu, quando ele está em perigo, quando ele está no beco de saída, ele ora. Até ateu que não crê em Deus, clama a Deus. Então aqui, tem um versículo que diz que eles clamaram ao Senhor. Versículo 10. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tiveram medo e clamaram.
tiveram medo e oraram. Todo mundo, quando está com medo, ora. Não é orar na hora do medo que diferencia quem é quem. Todo mundo fala alguma coisa quando está com medo. Mas quando a gente está com medo, a tendência daquele que tem medo, e um medo que ultrapassa a fé na palavra, na fidelidade de Deus, é que esse medo nos torna surdos. Não permite que a gente ouça a voz de Deus. E sabe, isso é até algo que é importante a gente lembrar, irmãos, porque nós temos a tendência de achar que oração é só a gente falar, que oração é monólogo, que oração é só eu falo e Deus ouve. Poucas vezes, na nossa oração, a gente para ouvir. A gente costuma orar, falar, e às vezes nós achamos que a questão é quantitativa. A gente acha que é por muito falar. Então a gente pensa, bom, se eu orar 1 hora, se eu orar 2 horas, se eu orar 3 horas seguidas, aí Deus vai me ouvir. Então eu oro, falo, e levanto dali. E quando levanto, reclamo. E quando levanto, murmuro. E quando levanto, desconfio. Eu falei. Mas eu falei com Deus, como se Deus fosse ídolo. Lembra quando lemos no começo? Salmo 115. Com pessoas que falam a um Deus que tem ouvidos, mas não ouve. Que tem boca, mas não fala. Que tem olhos, mas não vê. Então a pessoa ora, mas é como se está orando a um ídolo. Ele não espera que vai ter resposta alguma. Ele não espera que vai acontecer coisa nenhuma, porque ele está orando para um ídolo. Se não, veja o que acontece com o povo aqui. Nós acabamos de ler o versículo 10, que diz que eles tiveram muito medo, e então clamaram ao Senhor. Você pensa, que bacana, clamaram ao Senhor. Mas olha o versículo 11 o que diz. Assim que eles clamam ao Senhor, eles dizem a Moisés, será que é porque não havia sepulcro no Egito que você nos tirou de lá? Você nos tirou do Egito porque não tinha sepulcro suficiente lá? Foi para isso que você nos tirou? Você nos tirou de lá para que a gente morresse nesse deserto? Porque nós vamos morrer no deserto. Era esse o seu plano, Moisés? Nos tirar do Egito para fazer a gente morrer no deserto? Irmão, você se lembra quantas coisas Deus tinha feito na vida desse povo até aqui? Se lembra quantos milagres e quantos sinais Deus tinha feito para eles lá na terra do Egito ainda? E agora, diante da primeira dificuldade, diante do primeiro beco que parecia sem saída, diante do primeiro problema, que não era um problema simples, eu concordo, não era uma situação confortável, eu concordo, mas quem anda com Deus tem que saber que haverá situações desconfortáveis, haverá situações difíceis. O Evangelho que diz que se você entregar sua vida para Deus, você não vai ter mais problemas, seria muito bom se fosse verdade, mas não é. Mesmo crendo em Deus, mesmo obedecendo a palavra de Deus, mesmo seguindo a orientação que Deus nos dá, às vezes a gente vai parar em um beco sem saída. Às vezes a gente vai parar, a gente fica encurralado, como o faraó disse aqui. Eles estão encurralados. Às vezes a gente vai parar, como a gente dizia antigamente, né? Esnucado, numa sinuca de bico. Não tem o que você fazer ali. Você ficou na sinuca de bico, não tem para onde você sair. E aí, nessa hora, mesmo depois de orar, alguns dizem assim, está acontecendo na nossa vida para a gente morrer. Nós vamos morrer nessa situação. Você nos trouxe aqui para nos matar. Nós seguimos sua orientação, nós seguimos a orientação de Deus, nós seguimos a palavra de Deus. Você falou que estava falando em nome de Deus, nós seguimos você. E agora nós estamos nessa situação, nós vamos morrer aqui. Será que é porque não tinha túmulo lá no Egito? Será que não tinha sepultura no Egito? Não tinha cova lá? Você fez a gente sair de lá. Você nos tirou de lá. Nós até falamos para você, deixa a gente ficar aqui no Egito.
Porque está tudo bem assim, nós estamos servindo aos egípcios e está bom para nós aqui. Nós preferíamos ter ficado lá, servindo a Faraó e os egípcios. Estava ótimo lá, estava maravilhoso lá. Sabe, irmãos, o medo, faz a gente até esquecer a vida desgraçada que a gente levava antes. Sabe, você entrega a sua vida ao Senhor, você começa a servir a Deus e andar com Deus. E aí quando vem a primeira dificuldade, tem gente que fala, bom, eu era mais feliz quando eu não estava na igreja. Eu era mais feliz quando eu não servia ao Senhor. Se esquece de onde veio. Se esquece de onde Deus te tirou. Se esquece do lamaçal de lama, de podridão que Deus tirou você. Você estava podre, fétido, nojento, coberto pelo pecado, a caminho do inferno. E Deus arrancou você de lá. Você era imundo, inimigo de Deus. A ira de Deus estava para cair sobre a sua cabeça, e Deus arrancou você de lá. Você era cavalo de Satanás, era assim que Satanás trata os seus, como cavalo. Você era chicoteado constantemente por Satanás, pelo inimigo, preso em vícios, em cadeias, em grilhões. E Deus arrancou você de lá. E agora, na primeira encruzilhada, na primeira dificuldade, no primeiro beco sem saída, vem e diz que, não, era bom quando estava lá. Você sabe que não era bom. Você sabe que não era bom. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Não deixe que a situação, por ser difícil, eu não estou negando que ela seja difícil. Eu não estou menosprezando o sofrimento, a dor, a luta, a angústia, eu não estou menosprezando. Só estou dizendo que isso não é o fim da estrada, porque não é. Só estou dizendo que essa não é a última palavra, porque não é. Não é. O caminho de Deus é perfeito. O caminho, se Deus mandou você ir e você foi, isso não será o final da história, não é. Se você está em obediência à palavra de Deus, está seguindo o caminho que Deus te mandou seguir, você foi porque Deus te orientou, espere no Senhor, confia no Senhor, Deus vai te tirar dessa. Confia em Deus, ouse confiar em Deus. Você acha que quando o povo estava clamando, Moisés também não estava? Certamente estava. Se o povo estava orando, Moisés também estava orando. Só que o povo só falou e não ouviu. Moisés orou e ouviu Deus falar. Moisés ouviu Deus falar. Moisés deu crédito à palavra de Deus. Talvez você está me ouvindo aqui e está se sentindo assim. Está se sentindo encurralado. Está ouvindo a marcha do inimigo na sua direção. Está vendo o caminho se estreitar e está percebendo que não tem para onde sair. Você pensa que vai melhorar e piora. Você pensa que vai vir uma notícia boa e vem outra pior em cima. Começa pelo caminho que tem montanha do lado direito. Aí você fala, tá bom, né? Tem montanha do lado direito, mas fazer o quê? Aí de repente, mais para frente, surge uma montanha do lado esquerdo também. Você fala, tudo bem, tem montanha dos dois lados, mas ainda dá para ir para frente. Só que chega uma hora, tem o rio na frente, tem o mar na frente. Aí você fala, tudo bem, tem montanha de um lado, tem montanha do outro, o mar está na frente, mas eu estou tranquilo aqui. Só que de repente o inimigo vem atrás e fala, bom, agora e agora? Porque tem montanha de um lado, do outro, o mar na frente e o inimigo vindo atrás. A coisa só vai piorando. E aí você clama a Deus, você ora a Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Mas aí reclama. Ah, porque está pior agora, porque a situação é essa, Deus me trouxe nesse lugar, porque eu vim parar aqui, o que Deus quer comigo? E começa aquele questionamento, aquela reclamação constante. Meus irmãos, não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim. Nós já temos anos de caminhada. Quantas vezes Deus já nos livrou? De quantas situações Deus já nos tirou? Quantas vezes nós achamos que ia ser o fim e não foi? Deus colocou a mão e nos abençoou. Esse Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus não muda. O Deus a quem nós servimos não muda. Nele não há dúvida nem sombra de variação. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho de homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não faria.
Prometeria o Senhor e esqueceria a sua promessa? Diria o Senhor que você vai viver e permitiria que você morresse? Diria o Senhor que a porta se abriria e essa porta não se abriria? Deus é homem agora? Irmãos, promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Tudo que há entre a promessa de Deus e a realidade é um pouco de tempo. Não há dúvidas. Quem tem uma promessa de Deus já tem a bênção. Já é sua. Se Deus disse, olha, vou te abençoar, essa bênção já é sua. Foi Deus quem disse, então essa bênção já é sua. Deus não faz uma promessa para voltar atrás. Ele não é homem. Ele não é filho de homem. Ele é o Senhor. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele empenha a sua palavra. Deus estabeleceu o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. O nome e a palavra de Deus estão acima de todas as coisas. Eu gosto desse texto. Jeremias 1,12 diz isso. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Eu velo. Eu, Senhor, velo pela minha palavra para a cumprir. Salmo 138,2, o Senhor diz, eu estabeleci o meu nome e a minha palavra acima de todas as coisas. Quero me lembrar desse versículo, faz tempo que eu não o leio, deixa eu só confirmar aqui, mas é lindo esse versículo, eu queria que você o memorizasse também. Só ver se é o Salmo 138 ou se é o Salmo 92, estou na dúvida aqui agora. Salmo 138,2. Pois magnificaste acima de tudo, é isso mesmo, o teu nome e a tua palavra. 138,2. Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Acima de tudo está o nome de Deus e a sua palavra. Quando Deus fala, irmãos, vai acontecer. O povo se vê naquela situação terrível. Oram a Deus, clamam a Deus e reclamam contra Moisés. E diz, nós queríamos servir ao Egito, aos egípcios. Era melhor para nós ficarmos lá onde estávamos, servindo os egípcios. Mas o versículo 13 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temos. Sabe, essa é a palavra de Deus para nós. Irmãos, eu e você precisamos aprender a colocar fé na palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Deus trouxe você aqui para te entregar essa palavra. Não é porque você está em desobediência que você está nesse beco sem saída. Foi Deus quem te trouxe a ele. Não é para te destruir que Deus permitiu que o inimigo viesse. Vou te falar mais, foi até Deus quem incitou o inimigo para vir. Foi Deus quem te levou ao beco sem saída e foi Deus quem incitou o inimigo para vir atrás de você. Tudo isso para provar você. E agora você tem duas opções. Orar você vai. Orar você tem orado, eu sei. Mas todo mundo ora quando está diante da dificuldade. Agora Deus quer saber se você vai orar e vai ouvi-lo. Porque você tem que dizer, Deus, eu tenho orado. E a resposta de Deus é, você tem orado, mas não tem ouvido. Você fala para Deus, Deus, eu tenho orado. E Deus fala para dizer para você assim, você tem orado, mas não tem me ouvido. Eu sei que você tem orado. Mas eu falo e você não me ouve. Deus, mas eu oro todo dia. Deus, eu oro há meses. Deus, eu oro há anos. Mas você só fala na sua oração. Quando eu respondo, você não me ouve. Foi eu quem colocou você nessa situação. Fui eu quem incitei o inimigo para vir atrás de você. Tudo isso para provar você. Mas agora, preste atenção. Essa é a minha palavra para você. Porque alguém parou para ouvir. E essa é a minha palavra para você. Não tenha medo. Não deixa o medo tomar conta.
Um pouco de medo é normal, mas deixar o medo se apoderar do seu coração, não. Não tenha medo. Não temas. Aquietai-vos. Fica quieto. Fica quieto um pouco. Para de tanta agitação. Para de querer mostrar para os homens que você está fazendo alguma coisa. A questão não é com os homens. A questão é com Deus. Eu fico de um pé em outro, correndo de um lado para o outro, sabe para quê? Só para mostrar para os homens que eu estou fazendo alguma coisa. Para de querer mostrar as coisas para os homens. Fica quieto diante de Deus. Fica ali na presença de Deus. Para ouvir a Deus. Lembra de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face. Se humilhar e orar e buscar a face. Orar e buscar a face. Orar e buscar a face. Orar é uma coisa, buscar a face é outra coisa. Orar muitas vezes é falar, buscar a face é ficar lá. Fique lá, aquieta-se lá. Qual foi a última vez que você foi à presença de Deus? Deus, estou aqui, Deus, quieto. Nem falando eu estou. Eu estou aqui, o Senhor sabe que eu estou aqui. O Senhor sabe que eu estou aqui, eu não estou nem orando, mas o Senhor sabe que eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, buscando a sua face, contemplando a sua face. Eu estou aqui, Senhor. E se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga ao povo, não temais. Aquietai-vos e vede. Fica quieto, só abre os olhos. Fica quieto, só veja. Abra os olhos para que você veja. Lembra do Salmo 91, 7? Acho que é 7, não sei. 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Vede, olha com os olhos. Só olha. Não temas. Êxodo 14, 13. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Isso aí que você achou que ia ser a sua morte, nunca mais você vai ver. Isso que você achou que ia ser a sua derrota, nunca mais você vai ver. Não tenha medo. Fica quieto. Fique só atento. Vede o livramento do Senhor na sua vida. Porque esse mal que você hoje está vendo, nunca mais você vai ver. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Os irmãos do louvor, vem cá, por favor. Venham para cá, por favor. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe de quem é essa briga? Sabe de quem é essa luta? Essa luta é de Deus. Você confia em Deus? Você crê na palavra de Deus? Então essa luta é de Deus. Se você crê na palavra de Deus, então essa briga é de Deus. Guarde no seu coração isso. Não tenha medo. Fique quieto. Não fique alvoroçado. Fica quieto. Abra os seus olhos espirituais para que você possa ver o livramento do Senhor. Porque esse mal que você está vendo hoje, nunca mais você vai ver. Porque o Senhor vai pelejar por você. O Senhor vai lutar por você. E você vai ficar quieto. Você vai se calar. Deixa Deus fazer a obra. Você serve a um Deus vivo, você não serve a um ídolo. Você serve a um Deus que é fiel, você não serve a um Deus, você não serve a um homem. Você serve ao Deus que criou os céus e a terra. É esse o Deus a quem você serve.
Quando Moisés disse isso ao povo, o versículo 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, porque os filhos de Israel para que os filhos de Israel passem para o meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não pudessem aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, e todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar ao romper da manhã retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros, os cavalarianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à direita e à esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Amém. É assim que foi. Foi assim que foi a história. Foi assim que terminou a história. Aqueles egípcios nunca mais foram vistos. Aquele faraó nunca mais foi visto. Aqueles carros, aqueles cavalos, aqueles cavaleiros nunca mais foram vistos. Deus os lançou no mar. Deus fechou as águas sobre eles. Nunca mais foram vistos. O povo de Deus passou e atravessou o mar a seco. O mar se fez muros à sua direita e à sua esquerda, e eles atravessaram o mar em seco. Deus os fez olhar e ver, e eles viram todos os egípcios, e eram só corpos mortos na praia do mar. Deus fez com que os corpos fossem lançados na praia. Israel olhou, e eram todos corpos mortos, e viu o grande poder que Deus exercitara no meio deles. Lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, e triunfou gloriosamente. Capítulo 15 começa assim: então Moisés e os filhos de Israel, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram, olha lá: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor
é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Volta para o 1. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ele triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico, diz o 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ele triunfou gloriosamente. Cantarei ao Senhor cantarei, porque triunfou gloriosamente. Cantarei ao Senhor cantarei, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é minha força e o meu cântico. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. O Senhor é minha força e o meu cântico. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, porque triunfou gloriosamente. Cantarei ao Senhor cantarei, porque triunfou gloriosamente. Cantarei ao Senhor cantarei, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é minha força e o meu cântico. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. O Senhor é minha força e o meu cântico. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, porque triunfou gloriosamente. Amém. Fique de pé, por favor. Nós vamos cantar O Caminho de Deus é Perfeito. A palavra do Senhor é poder. Irmãos, eu não sei quantas vezes na minha vida eu já me senti assim em um beco sem saída. Não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes eu já ouvi do inimigo assim, ó, está encurralado, não tem como sair. Eu não sei quantas vezes eu já vi irmãos meus, assim, de um lado montanha, na frente o mar, o inimigo atrás, as rodas dos carros, o barulho dos cavalos, e Faraó dizendo, vamos pegar de novo, vamos trazer de novo, vai ser chicoteado de novo. E então, irmãos, nas vezes que me sentia assim, nas vezes que via alguém assim, alguém amado do meu coração, eu sempre me lembro desse cântico. Eu sempre me lembro desses 2 versículos aqui, desde o 15. E costumo cantar isso para mim, só assim, canto assim. Eu canto ao Senhor, digo, eu vou cantar ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Foi Ele que lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Ele triunfou gloriosamente. Ele é a minha força e o meu cântico. Ele triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor triunfou gloriosamente. Eu nunca vou me esquecer disso. Então pode se levantar o inferno inteiro com Faraó, com 600 cavalos, com capitães, com quanto quiser.
o Senhor é a minha força e o meu cântico. Guarde a palavra no seu coração, não tenha medo não. Aquieta-se. Abra os seus olhos e veja. Esse mal que você está achando que vai te matar, você nunca mais vai vê-lo. Essa peleja é do Senhor. Dê crédito à palavra de Deus. Cante com vontade mesmo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Persegui os inimigos e os alcancei. Você já bem sabe que os nossos inimigos não são carne e sangue, mas são principados e potestades espirituais. Vamos em frente com a armadura que Deus nos deu, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com o capacete da salvação, com os pés calçados na preparação do Evangelho. Vamos em frente em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar a Deus, vamos terminar cantando. Logo após o término do cântico, o culto estará encerrado também. Que em nome de Jesus, no próximo domingo você venha louvar a Deus conosco. Nós convidamos um amigo querido para estar aqui domingo que vem, ministrando a palavra. O pastor Durvanir vai estar aqui conosco. Ele é presidente da nossa associação aqui do ABC. Ele estará ministrando a palavra aqui no próximo domingo. Os irmãos venham, vamos adorar a Deus juntos aqui. Vamos mais uma vez receber a palavra de Deus e acrescentar fé a ela. Quando nós ouvimos a palavra e acrescentamos fé a ela, essa palavra é viva e eficaz e ela age na nossa vida. Amém? Vamos terminar louvando a Deus. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e até que Ele venha nos buscar. Assim que o cântico terminar, o culto também estará encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele eu passo até no meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. É perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele eu passo até no meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. O caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, com ele eu passo até no meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Aleluia,
fortaleza e a minha força. Com Ele eu passo até no meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, 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 aleluia. Persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Sob os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe. Nada vai me separar